Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo, aqui venho eu trazer a vocês um sonho que eu tive esta noite, por volta das 2h30, mais ou menos, um quarto para as 3 da manhã. Hoje é o dia 20 de janeiro de 2021 e hoje é um dia decisivo para a América e para o mundo, visto que mais logo nós vamos saber, afinal, quem é que vai ficar no poder. E eu peço, em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, que vocês orem, porque quem eu quero no poder é o nosso Pai Celestial. Eu quero dizer aos irmãos que este sonho está se tornando cada vez mais intrigante, visto que eu fui fazer a busca sobre uma coisa e me deparei com outra que até fiquei de olhos arregalados. Ok, meus irmãos, eu vou orar ao Altíssimo e eu vou trazer aqui o sonho e uma parte do sonho eu vou ter que aparecer para explicar a vocês, porque eu não tenho outra maneira de poder explicar isto sem ser, mimic, quer dizer, dizendo a vocês como é que é. Quero outra vez enfatizar para, por favor, orem, meus irmãos, orem um pouco pelos Estados Unidos da América. Hoje é um dia que o clima até está pesado. Esta manhã, tanto eu como o meu marido, a gente queríamos levantar e parece que... E o meu marido não é de estar preocupado com o que está acontecendo. Ele vive, mais disfarçado, não é uma pessoa que ele não dá muita ênfase a isso que está se passando. Mas essa manhã eu queria me levantar e realmente não... estava realmente o corpo assim pesado. Ver orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glórias ao teu nome. Obrigado por este sonho, que deve ter um significado muito maior do que a minha pequena capacidade pode explicar. E eu sei que em cada detalhe deste sonho tem grandes mensagens que talvez eu não venha a saber, mas eu te peço, Pai Santo, no nome do teu amado filho Yahushua, Yeshua HaMashiach, que todas as pessoas que vão ouvir este vídeo possam orar sobre este vídeo, orar sobre este sonho, e possam pedir discernimento ao Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ti, no nome do teu amado filho Yahushua, Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré. Pai Santo, eu também te peço uma proteção divina sobre as pessoas que estão a ouvir este vídeo, e nós estamos totalmente dependentes de ti. Põe a tua mão poderosa sobre esta situação dos Estados Unidos da América e ajuda-nos nisto tudo que vai vir, seja tudo segundo a tua bendita vontade. Em nome de Yahushua, Yeshua HaMashiach, eu te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, eu às vezes costumo pedir a Deus para me dar um sonho, mas não foi o caso de ontem. Não pedi nada, por acaso ontem estava bastante cansada, porque isto tudo de vá, não vá, fica, não vai, é o presidente Trump, é o outro, depois já aparece de evidências. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu ainda acredito, não é porque eu queira, mas eu ainda acredito com tudo o que está se passando, que o presidente Donald Trump pode ainda sim ficar no poder. Vamos então orar e esperar, porque realmente isso são dias decisivos para a América e para o mundo. Meus irmãos, foi o seguinte, era 2h22 da manhã, do dia 20 de janeiro de 2021, e o nosso Pai Celestial me mandou orar, mas orar assim com autoridade, vá orar. E eu nem pesquei os olhos, levantei-me logo, fui orar ao Altíssimo, orei, e estava cheio de sono, e depois eu fui me deitar. E isso tem acontecido várias vezes, em que quando o Senhor vai me dar um sonho, Ele primeiro manda-me orar e eu fui orar. Irmãos, acredite, se quiserem, não foi com intenções do Senhor me dar algum sonho, ou eu estava indecisa se eu me levantava, eu ficava dormindo, mas e quase sempre eu levanto-me, portanto, por volta mais ou menos dessa hora, se eu acordo, eu já não vou para a cama, visto que eu tenho tantos vídeos para fazer. Mas eu disse, eu vou ficar mais um pouco na cama. E quando eu dormi, eu comecei a sonhar. Por incrível que pareça, eu tive 2 sonhos conectados, não acordei entre um e outro, e parece que o primeiro sonho que eu tive é o segundo. Eu não sei explicar isso a vocês, mas é mais ou menos isso, foi isso que eu tive a impressão. No primeiro sonho, eu vi mais o meu marido e tinha mais pessoas. Nós estávamos sendo perseguidos, e eu quero dizer aos irmãos que, infelizmente, nós vamos sim ser perseguidos, e eu já disse aos irmãos que
eu sei que há pessoas que não acreditam, que dizem que vão ser arrebatados. Aliás, eu acho que as pessoas já estão com os seus olhos mais abertos ultimamente. Eu vou ler aqui uma passagem das Sagradas Escrituras que fala exatamente sobre esta perseguição. E depois eu vou aparecer na câmara, porque o que eu vou dizer, vocês têm que ver. O quarto está escuro e vai ficar escuro mesmo, que eu nem tenho vontade de aparecer na câmara, mas é a única maneira de vocês ouvirem o que eu vou dizer. Ok, meus irmãos, Lucas 21, e diz assim, e perguntaram dizendo, Mestre, quando serão, pois, essas coisas e que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos a meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Portanto, ele está dando aqui até parece que ele também esteja dando, louvado seja Deus, está vindo agora ao meu espírito. Aqui também parece que o nosso Pai Celestial, parece que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, está dando o segundo episódio em vez do primeiro, exatamente como o meu sonho. O meu sonho, eu tive a impressão de que o primeiro sonho que eu tive é a segunda parte. Ele aqui está dizendo, ok, vai acontecer isso aqui. Diz assim, mas antes de todas essas coisas, portanto, antes de tudo isso, lançarão mão de vós e vos perseguirão e entregarão às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. Portanto, meus irmãos, eu espero que vocês estejam compreendendo. Aqui, o Yeshua, ele está dizendo primeiro o que vai acontecer, e depois ele diz, mas antes dessas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão e entregarão às prisões, etc. Agora eu vou mostrar a vocês o segundo sonho, que eu acredito que seja o primeiro, porque no segundo sonho, eu estava em casa. E no primeiro sonho, eu já não estava em casa, eu já estava longe de casa. Eu não sei se eu estava aqui nos Estados Unidos, se eu estava em Portugal, eu não sei, irmãos. Eu só sei que nós não estávamos em casa, nós não tínhamos comida, nós não tínhamos nada, nós só tínhamos, olha, paz no nosso espírito, por incrível que pareça, vou dizer a vocês de onde é que eu, mas meu marido estávamos. Nós tínhamos paz de espírito, mas nós sabíamos que estávamos sendo perseguidos. E havia as pessoas a correr para um lado para o outro. Então, eu vou dizer a vocês o que é que eu sonhei. Ok, irmãos, é o seguinte. O segundo sonho foi assim. Eu sonhei que havia muitas pessoas fugindo e nós estávamos como que fazendas. Aqui no Brasil vocês dizem fazendas. Eu não vi casas, era só erva e alguma árvore aqui ou ali. Não era muitos também, mas era assim pastos, como a gente diz em português. E a gente estávamos fugindo, mas eu não via o inimigo, eu não via quem é que estava nos perseguindo, mas eu sabia que nós estávamos fugindo. E eu mais o meu marido, nós fomos ter uma casa muito, uma casa que estava no meio daquela terra muito grande. E nós fomos para a sala. E na sala da casa tinha uma janelinha assim pequenina. E agora, eu penso que vocês estão vendo bem aqui assim. E agora, isto aqui, que vocês estão vendo essa parte aqui assim, ok. Isto aqui, no sonho, essa janelinha era um pouco mais abaixo, aqui assim, mais ou menos. E aqui assim, não sei o que me fez, irmãos, não sei se o meu marido pedia ajuda a alguém, ou se eu também estava ajudando a ele, eu não sei. Eu só sei que o meu marido que viu uma cova, assim mais ou menos desse tamanho. Esta cova aqui mais ou menos como, eu vou dar um exemplo a vocês, não é que no sonho eu tivesse essa intenção, mas parecia que fosse mais ou menos a profundura de uma campa, de uma sepultura, mas assim larga, 2 vezes mais ou menos assim, e nós estávamos, portanto tinha essa cova grande aqui assim, e o meu marido encontrou lá naquela coisa uma caixa assim de ferro, uma caixa grande de ferro.
Ok, irmãos, o meu marido encontrou essa caixa lá de ferro, só que estas mãozinhas que estavam aqui, estas mãozinhas que vocês verem aqui, elas estavam aqui em baixo, e agora, por baixo dessa caixa, tinha um contraplacado, aqui na América nós dizemos plywood, contraplacado é isto assim, olha, uma madeira assim muito grande, também de ferro. Portanto, tinha esta madeira, esta placa grande assim, e em cima estava aquela caixa. Parecia que aquela caixa estava ali mesmo para este efeito. E agora, tinha aqui uma cova, como eu disse a vocês aqui, tinha assim uma cova aqui. Deixa-me pôr essas duas fotos aqui assim, uma ao lado da outra, ok. Aqui assim, é um pouco complicado, mas é a maneira de vocês entenderem isto, porque isto tem significado e isto até vocês podem tirar uma ideia. Não foi ideias minhas, irmãos, foi mesmo que me estou dizendo do sonho. E então, a janela era mais em baixo, aqui assim. E a gente estávamos, meu marido fez uma cova aqui, grande. E nesta cova, a caixa estava aqui assim. E depois da cova estar pronta, à noite, meu marido grava nas mãozinhas que estava aqui em baixo assim, em cima daquele contraplacado de ferro. E ele puxava com aquelas mãozinhas, portanto nós íamos para dentro da cova e ele puxava assim, se alguém entrava lá dentro, não via ninguém, porque nós estávamos ali debaixo daquele, como uma sepultura, estávamos ali seguros. Isso foi o primeiro sonho. O segundo sonho, eu já me vi aqui na minha casa que eu moro hoje, e a casa que eu moro hoje tem aqui uma janela, tem aqui uma, como é que se diz? A gente aqui na América diz é uma sliding door. Deixa-me ver se tem aqui alguma foto aqui. Talvez essa aqui, assim. Ok, deixa-me ver se eu consigo pôr isto aqui assim. E, ok, irmãos, tem aqui este sliding door aqui assim, que dá para mim ver lá para fora, para o meu quintal. E eu estava aqui, e de repente eu vi, portanto, tem aqui uma pessoa, uma vizinha aqui, e o filho dela, de vez em quando, leva o cãozinho lá fora, um cãozinho pequenino que eles têm. O cãozinho não tem mais do que esse tamanho. Irmãos, presta atenção aqui. Oh my God, eu vinha descobrir agora uma coisa. E o pequeno foi lá fora, com o cãozinho, e eu tinha nas minhas mãos uma marmita, um Tupperware, com hot dogs. Eu não sei se ia comer aquilo, eu não me lembro, não sei. E de repente eu senti lá fora, assim como uma coisa, eu penso que ele estava chamando o cãozinho, ele foi lá fora com o cão, eu penso que ele estava chamando o cãozinho, alguma coisa assim. E eu apareci na porta, e quando eu apareci na porta, meus queridos irmãos, eu vi bandos de macacos. Os macacos não eram macacos normais, pareciam ser macacos híbridos. Tinha muitos, e eles estavam em grupos. E, irmãos, eu sabia que eles estavam falando uns com os outros, mas eu não estava percebendo o que era. E eu disse, nós sabemos que os macacos falam uns com os outros, como os animais todos falam, mas eu estava entendendo o que eles estavam falando, e o cãozinho dele estava, em geral os cães quando veem um animal, quase sempre eles fogem para os donos, pelo menos é o que a minha cadela faz, ela pode ir atrás, mas ela fica com medo e ela volta. E aquele cãozinho queria ir cheirar aqueles animais. E eu no sonho eu tive o discernimento de que aqueles macacos eram carnívoros. Não sei se há macacos carnívoros, irmãos, não sei. Eu só sei uma coisa muito interessante. Mas eu quando estava ali, e eu estava dizendo ao rapaz, vem para dentro. E eu pegava nas salsichas e eu tirava assim, que era para os macacos irem comer as salsichas e dava espaço para o pequeno fugir. Mas o pequeno parecia também que não via. E eu estava ali naquela agonia, e eu tirando as salsichas e de repente o pequeno veio para dentro e fechei a porta. Lembre-se que a porta aqui, portanto, o meu quintal é grande, é assim, olha. Isto era aqui assim, mais ou menos, de onde ele estava, aqui assim. Deixa-me pôr assim, ó. Eu tinha aqui assim um bando aqui, mais um aqui, tantos macacos aqui assim. E, como é que é de dizer? O pequeno veio para dentro e estava aqui cheio de macacos aqui. Os macacos não fizeram mal ao pequeno, mas no meu entendimento, aqueles macacos eram carnívoros. E atirando os hot dogs, as salsichas, atirando, o pequeno veio para dentro e eu fechei a porta. Mas eu, no meu sonho, eu vi que a minha porta, que é essa porta que está aqui de vidro,
como é que é dizer, ela estava com tábuas e ferros aqui assim, portanto, de certeza que, como é que é dizer, de certeza que nós estávamos preparados, e eu acredito que este sonho era o segundo, porque de certeza que eu estava em casa e depois já é que eu fugi para aqueles montes. Uma coisa muito interessante também, meus irmãos, foi o seguinte: e depois de fazer isso, eu desci pelas escadas abaixo e eu fui lá abaixo avisar o meu marido que já que estava se passando, daqueles macacos estarem aqui. Mas eram muitos macacos. Vocês vão ver, o macaco foi a coisa que me... E eu vi que os meus trabalhadores estavam, eles meteram a van, que é aquele carro grande que traz as ferramentas e tudo. Eles meteram aquilo encostado, tinha assim a porta do meu escritório, e eles meteram a porta dessa tal van encostada, e eles estavam a descarregar o material para dentro. E eu desci as escadas, irmãos, e vi lá uma pessoa que é cristã, mas que é morna. E essa pessoa estava sentada naquelas escadas, sentada ali, a dormir, a ressonar. Eu estava sentindo o ressono dele quando ele estava falando com os empregados. E eu desci e eu sacudi essa pessoa e disse: acorda. Eu acredito, meus irmãos, que aqueles que estão, isso quer dizer que aqueles que estão despertos estão-se preparando. Eu estou toda arrepiada. Eu não sei se dá para ver, estou toda arrepiada. Aqueles que estão despertos estão-se preparando, mas há muitos que estão ressonando, dormindo. Mas essa pessoa, quando eu acordei lá, essa pessoa despertou e também foi ajudar os outros. Agora vamos à parte do macaco, que é a coisa mais interessante, que eu fiquei agora boca aberta. Meus irmãos, o macaco que eu vi, eu nunca vi, eu estive vendo aqui, eu por acaso até procurei em vários sites para ver macacos. O macaco que eu vi é o seguinte: ele era preto, não era muito grande e tinha um longo rabo. E procurei aqui assim alguns macacos, estive vendo aqui assim, nada deles se compara, porque o macaco era diferente, era uma coisa diferente, mas eu não sei explicar. Mas eu tive o entendimento que eles eram híbridos, eles eram misturados com alguma coisa. E agora eu comecei a ver que assim, alguns macacos aqui assim, e o macaco mais parecido, não é igual, é bastante diferente, mas o mais parecido foi este aqui. Quando eu me deparei, eu fiquei pasma. Vocês estão vendo o que é que está dizendo aqui embaixo? Vocês estão vendo? Não estão vendo? New World Monkey. New World Monkey. E agora eu fui aqui buscar. Vejam só, irmãos. Eu disse: oh my God. New World Order. New World Monkey. Diz assim, deixa-me ver se eu consigo pôr para português. Aqui eu não li o que é que está dizendo aqui, que eu fui buscar essa foto, foi agora mesmo. Mas diz aqui assim, nem cá, diz que olha aqui, New World Monkey, eles são das famílias dos primitivos, que foi encontrado na central da América do Sul. As famílias ficam juntas, etc. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui assim. Eu não vou levar muito mais, aliás, meus irmãos, é assim. Não quer fazer... cerca de 40 milhões de anos atrás, os símios se dividiram em grupos. A questão principal é que os primeiros macacos chegaram às Américas no momento não há evidência nenhuma das duas raças rotas possíveis. A rota e atravessa... Eu nem quero ler isso, porque não tem muito... Isto aqui tem um grande significado, Resumindo e concluindo, que eu não quero levar muito mais tempo, meus irmãos. Aqui está o versículo que eu quero dizer a vocês, irmãos, porque no meu entendimento, aqueles macacos comiam pessoas. Eles não eram macacos regulares, eu não tinha medo deles, irmãos, eu não fiquei com medo. Claro que eu fiquei assim, espantada de ver tanto bicho, tanto animal aqui no meu backyard, no meu quintal. Mas o que me veio à mente foi as bestas da terra. As bestas, aqui não diz nada besta, deixa-me ver como é que diz aqui, Apocalipse 6:8, como é que diz? Apocalipse 6:8, diz assim, olha. Se diz as esferas, ok, diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. O inferno, irmãos, eu acredito que aqueles macacos não eram seres, não eram macacos, simples macacos, era algo mais.
E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. E com as feras da terra. Aí está o meu sonho, não vai levar muito mais tempo, meus irmãos. Vai haver perseguição sem dúvida nenhuma. Quando é que vai acontecer? Eu não sei, meus irmãos, eu não sei. Não estou dizendo que vai ser agora, não estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, vai haver uma altura em que nós vamos ter que nos refugiar. Por isso, nós vamos ter que preparar-nos fisicamente e espiritualmente naquele segundo sonho em que eu estava aqui, levado a Deus, irmãos, e encontrei as fotos tão parecidas com o lugar onde eu estava, que era uma coisa séria. Aqui não tinha nada, nem comida, nem água, nada. No entanto, eu não estava nem com fome, nem com sede, não. E eu achava que estava segura ali, não sei exatamente aquela casa de onde é que apareceu. Não tinha mais pessoas ali, não me lembro de ver mais pessoas ali, era só eu e mais o meu marido, mas não sei de onde é que veio a inteligência do meu marido de fazer aquela caixa, ou de ver, não sei se estava ali aquela caixa, eu não sei. Uma coisa eu sei, meus irmãos, tempos muito difíceis vão vir, e aqueles que estiveram em dia com o nosso Pai Celestial, Ele vai providenciar coisas como aquela caixa fora do normal, uma caixa de ferro que apareceu ali, e a caixa, quando tapava a luz à noite, aquela janelinha, eu penso que do lado de fora não se via que tinha ali uma janela. E então, olha, é isto, foi isto que eu sonhei esta noite, no dia 20 de janeiro de 2021, por volta das 3 horas da manhã, porque às 2h22, quando o nosso Pai Celestial me acordou para eu orar ao Altíssimo, e depois eu orei, fui-me deitar e depois disse que eu tive este som. Que o Altíssimo vos abençoe, vos guarde, vos proteja, vos dê a direção e que você e eu, vamos nos preparar, vamos nos santificar mais a nossa vida, vamos depender do nosso Pai Celestial. Isto é bíblico, que vai haver perseguição. Infelizmente nós não fomos ensinados nas igrejas sobre isso e fomos ensinados de que quando viesse a tribulação nós íamos com Jesus Cristo ia nos buscar. Olha, meus irmãos, o recado está dado. Eu acredito piamente, eu fiquei pasma quando eu fui buscar o nome daquele macaco parecido, não era igual, irmãos, era parecido. E como é que apareceu aquele nome? E realmente eu ouvi dizer que o presidente Donald Trump tem ideias de declarar hoje esta tal nova ordem mundial. Lei marcial, lei marcial. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.